Salve, salve, povo distante, aqui é a professora Miriam Raspante, dando prosseguimento a mais uma aula de História do Brasil, agora falando sobre a Revolução de 30, que é o marco histórico do fim da República Velha, da República do Café com Leite, iniciando um novo período que nós iremos chamar de Era Vargas. Essa é a quarta aula de parte 1 de uma sequência de algumas aulas. Vamos ver então o que foi a Revolução de 30. A Revolução de 30 foi uma movimentação militar contra o presidente da época, o senhor Washington Luiz, e o seu candidato eleito, Júlio Prestes. Os líderes da Revolução de 30 foram políticos insatisfeitos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e da Paraíba contra a política dos paulistas, a política do café com leite. Esses políticos gaúchos, mineiros e paraibanos formaram então uma aliança que receberá o nome de Aliança Liberal, que concorrerá contra o Partido Republicano Paulista nas eleições de 1929. A Revolução, então, de 1930, ela ocorre no mês de outubro e, como eu já disse anteriormente, o motivo é a insatisfação com a política do café com leite, aonde famílias oligárquicas de cafeicultores se alternavam no poder, normalmente paulistas e mineiros. O que acontece então, gente? Lá em 1929, era a vez então dos mineiros, dos políticos de Minas Gerais, assumirem a presidência do Brasil. Então, o Partido Republicano Mineiro era a vez deles. Os paulistas, então, deveriam ceder a vez da presidência aos mineiros. Mas, por alguns motivos, os paulistas vão lançar candidato próprio nas eleições presidenciais de 1929. Isso irá desagradar muito os políticos de Minas Gerais, pois era a vez deles assumirem a presidência do Brasil. Então, há um rompimento dessa política do café com leite, onde envolvia os estados de Minas Gerais e São Paulo, e desponta nesse cenário político uma figura gaúcha, uma figura de um estancieiro gaúcho chamado Getúlio Vargas, que tinha sido governador do Rio Grande do Sul, e ele então ele desponta como uma voz contra, um político contra as ações do Partido Republicano Paulista, na figura do presidente Washington Luiz, que lança então um candidato próprio, o senhor Júlio Prestes. Getúlio Vargas, então, lá, um representante do estado do Rio Grande do Sul, irá se aliar ao governador da Paraíba, lá daquela época, do final dos anos 20, o senhor João Pessoa, e fundam assim um novo partido político chamado Aliança Liberal. Os mineiros que tinham rompido com os paulistas vão se unir então a Vargas e a João Pessoa. Isso faz com que então, como eu disse, surja essa Aliança Liberal, é um novo partido político, fundado por Getúlio Vargas e João Pessoa, para fazer frente à candidatura de Júlio Prestes, que era o indicado pelos paulistas à presidência. Temos aí nesse novo slide, a figura do senhor Júlio Prestes e a figura do senhor Getúlio Vargas. Júlio Prestes, pessoas, ele tem uma grande expressão política aqui no estado de São Paulo. E quem já teve a oportunidade de ir até o centro da capital paulista, lá, São Paulo capital, nos bairros de Bom Retiro, Luz,
bem próximo à estação metrô Luz, vocês vão encontrar ali uma grande construção arquitetônica chamada Estação Júlio Prestes. A Estação Júlio Prestes, que é de trem, é uma estação ferroviária, ela foi construída lá naquele local para homenagear então o senhor Júlio Prestes. Como são essas eleições de 1929? Como toda eleição das primeiras décadas da República Brasileira, é uma eleição onde se é utilizado o voto de cabresto, que era aquele voto em que as pessoas mais simples, mais humildes, recebiam já dos ricos e grandes fazendeiros uma cédula eleitoral com o nome do candidato daquele fazendeiro, daquele oligarca, daquelas famílias que almejavam o poder político. É claro que pela política do voto de cabresto, o senhor Júlio Prestes, que era o candidato do então presidente Washington Luiz, obviamente ele é eleito. Mas o que nos chama a atenção é que nessa eleição de 1929, vários candidatos da Aliança Liberal, que era o partido do Getúlio Vargas e do João Pessoa, também são eleitos. E o interessante é que esses candidatos eleitos não conseguem assumir os seus mandatos. E o que acontece então no pós-eleição 29? Por um caso fortuito, por acontecimentos pessoais, o vice-candidato lá do Getúlio Vargas, nas eleições de 1929, o senhor João Pessoa, ele é assassinado. Claro que a história nos ensina que o assassinato do João Pessoa se dá por um crime passional. João Pessoa, o governador paraibano, se envolve com uma mulher casada e para respeitar, para proteger a honra, o marido dessa cidadã acaba matando a tiros João Pessoa. Mas o que interessava Getúlio Vargas e os seus aliados era colocar a culpa, então, nos paulistas, principalmente em Júlio Prestes, que tinha vencido as eleições, e no presidente da época, o senhor Washington Luiz. Então, em função dessa fala dos aliados de Getúlio Vargas, que a morte do senhor João Pessoa teria sido em mando dos paulistas, do Júlio Prestes e do Washington Luiz, é desencadeado, então, todos os movimentos de conflito que levam à Revolução de 1930. Temos aqui uma imagem onde, no centro, eu tenho a figura indicada aí pela seta do senhor Getúlio Vargas. Observem que ele está uniformizado como um militar e ele está ali com os seus apoiadores, com as pessoas que ajudaram Getúlio Vargas, então, nesse conflito. O conflito, então, da Revolução de 1930, ele coloca nos dois polos desse conflito os apoiadores do então Getúlio Vargas e do João Pessoa, e de outro lado, nesse embate, os apoiadores de Júlio Prestes e Washington Luiz. E aí vocês vão me falar: professora, mas por que simplesmente perder uma eleição fraudulenta, que era muito comum lá nos anos 20, nos anos 10 e 20, até o comecinho dos anos 30 no Brasil? Por que essa revolução? Por que os militares vão apoiar, então, esse conflito entre Júlio Prestes e Getúlio Vargas? Porque se a gente vai voltar no tempo, jovens, nós vamos ver que lá no movimento tenentista, na revolta tenentista, muitos militares ainda tinham o ranço, tinham os resquícios amargurados das
reivindicações não conseguidas naquele momento. Lembra que quando nós falamos do tenentismo, lá no slide da aula anterior está escrito que quase todos os líderes envolvidos, eles foram mortos num conflito lá do tenentismo. E isso ainda é algo que machuca muitos militares lá em 1930. Então, devido a essa insatisfação daqueles antigos tenentistas, lá da Revolução Tenentista, eles vão aproveitar o Getúlio Vargas e as suas ideias para então continuar a vingança contra os paulistas que estavam no poder. Observem, jovens, que sem o apoio das Forças Armadas, tanto o presidente da época, que é o senhor Washington Luiz, e o candidato dele, eleito Júlio Prestes, não conseguem se manter no poder. Irão fugir da cidade do Rio de Janeiro, que era a capital, né, do Brasil da época, e quem vai assumir então, lá em 1930, no mês de novembro, o governo do Brasil será então o senhor Getúlio Vargas, que tinha sido derrotado nas eleições de 29. Quando o Getúlio assume esse poder, nós temos então o fim da República Velha, o fim da República do café com leite. Nós temos aí, num dos últimos slides, uma charge lá dos anos 30, onde mostra, né, o Getúlio Vargas de casaca preta, tirando da cadeira presidencial o Júlio Prestes, né, que tinha sido eleito presidente. Claro que eram eleições fraudulentas por causa do voto de Cabresto, mas ele era o eleito. Essa imagem mostra bem direitinho a cabeça na Revolução, as ideias na Revolução de 30, né? Getúlio derruba Júlio Prestes e fala: com licença, esse seu aí da ideia de senhor, né? Seu Julinho, né? Por fim, jovens, esse é o término de mais uma aula de História do Brasil, da história republicana, iniciando então a Era Vargas, que será o assunto da nossa próxima aula. Peço então a vocês que fiquem em casa, que se cuide, porque quem ama, cuida, e vamos todos combater com o nosso isolamento social a Covid-19, essa doença tão terrível que está assolando vidas e mais vidas por todo o nosso planeta Terra. Todos, então, nós somos contra o Covid-19. Um abraço a todos, um beijo a todos, fiquem com Deus, que Deus os proteja nesse momento tão difícil de nossa vida, e aguardem que nós teremos mais uma aula futuramente, a aula Era Vargas. Tchau, tchau, gente!